acompanhando comigo, ou então apenas, alá, meu pastorzão, seja muito bem-vindo, meu querido, Deus abençoe, prontamente, né? É aquele, que nem o cântico da harpa cristã, né? Soldados somos de Jesus. Se eu estou igual ao senhor, pastor, é mais fácil acompanhar outra pessoa do que eu. Mas vamos caminhando juntos, né? Sempre aposto, sempre disponível para a obra do Senhor. É um grande prazer, pastor Walter, estar conosco. É um grande prazer estar hoje caminhando com o Senhor, né? Juntamente no ministério. E antes de nós continuarmos, eu queria passar a palavra para o Senhor. Eu queria ler duas passagens, né? Eu falei, Hebreus 6:12, fala, de maneira que não vos torneis negligentes. E algumas versões falam assim, preguiçosos, né? Mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, receberam a herança prometida. E depois, 1 Tessalonicenses 1, versículo 6, fala, de fato, vos tornaste nosso discípulo e do Senhor, pois, apesar de muitos sofrimentos, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Né? O nosso pastor já está conosco, e eu queria, pastor, que o senhor desse uma palavra de saudação, né, a esse público maravilhoso que está nos assistindo nesta noite, e a palavra é com o senhor. Alegria estar juntos, participando desse momento especial. Para mim é uma adaptação a esse mundo virtual, mas muito alegre por estar fazendo parte desse tempo. E dizendo que a todos que estão nos ouvindo, que a ideia é de fazer desse momento, que parece difícil, um tempo de crescimento. E a palavra discipulado, discípulo, tem tudo a ver com crescimento, com aprendizado. Então, discípulos de Jesus, discípulos do mundo virtual também aprendendo, discípulo da forma de comunicar. Então, hoje eu fui discipulado pela Tawane, por exemplo, como baixar o Instagram, como fazer essas coisas, porque é um aprendizado. Então, nesse mundo do aprendizado, nesse mundo de ser discípulo, o nosso principal foco é aprender como ser discípulo de Jesus. Então, bem-vindo a todos, que esse seja um tempo de graça para nós. Amém, pastorzão. É isso aí, né? A Tatá, que é Tauana, né? Tatá tem sido uma bênção, tem sido não, ela é uma bênção nas nossas vidas, tem nos ajudado demais, nos sustentado em todas as horas. Tauana, beijo no coração, filha. Eu sou uma mamãezinha bem durona, mas eu amo muito, muito, muito vocês. É não, pastorzão, quando a gente quer o melhor dos nossos filhos, a gente precisa, né, também ajudá-los a caminhar de uma maneira firme, né? E Tauana ontem esteve conosco, estivemos em um momento de discipulado, um encontro de pastoras, pastor Walter. Que bênção! As pastoras de Sobradinho, Sobradinho 2, setor de mansões, né, se reuniram ali, fomos 37 pastoras orando, uma orando pela outra, né, e nós caminhando em discipulado, né, em uma acrescentando na vida da outra. E nessa live de hoje, pastorzão, e para quem está nos acompanhando, nós vislumbramos fazer um paralelo, né, entre a conduta de Jesus e do líder de hoje, para com os ensinamentos que Jesus teve do seu Pai, as ordens que ele recebeu do Pai. E nós temos falado muito sobre sermos discípulos de Jesus, e não apenas seguidores de Jesus. Mas entendemos que o Pai, pastorzão, assim como o Senhor, né, nos deixou líderes, assim como o Senhor, mais maduros na fé, que já caminharam, que já experimentaram tantas coisas, que já passaram por altos, por baixo, e prosseguiram em conhecer, não retrocederam, para nos guiar nesse mundo doido, nesse mundo desafiador que nós vivemos hoje.
E assim como Jesus, né, seguia o que o Pai nos falou. E um dos pontos que nós queremos falar hoje é sobre que Jesus era um líder. Mas apesar de ser um líder, ele só fazia aquilo que o Pai mandava. Né? Nós conseguimos acompanhar esta afirmativa lá em João 5, 19 a 29. E eu queria, pastor, que o senhor trouxesse uma reflexão para nós sobre isso. Né? Como os líderes de hoje têm se comportado para com seus liderados. Eles têm sido realmente aquele líder que tem a autoridade, né? Ou tem se comportado como a autoridade que o Pai os deu. Porque Deus nos deu, né? Jesus nos deu essa autoridade. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu queria que o senhor trouxesse uma reflexão para nós sobre este ponto. Bom, uma das coisas boas nesse texto, Jesus diz, o filho não faz nada de si mesmo, o filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. E o desafio dessa proposta, e eu, quando refleti sobre isso, e em cima da pergunta feita sobre como pegar essa relação de Jesus com o Pai, trazer para hoje, na vivência líderes e liderados, eu tive refletindo sobre pelo menos 3 dimensões desse negócio aí. Primeiro é a dimensão de Jesus e Deus, Jesus e o Pai. Você está tratando de 2 seres perfeitos, inerrantes. Então, seguir alguém inerrante, seguir alguém perfeito, seguir alguém que não falta nada, é algo assim extraordinário. E os discípulos, então, Jesus ao seguir, ele seguiu o Pai perfeito, e esse Pai, por sua vez, é apenas fazer o que ele manda, não vai dar errado. Pronto, garantia 100% de acerto, seguindo o Pai. Então Jesus diz, eu só faço aquilo que vejo o Pai fazendo. Então, quando a gente olha para esse aí, a gente vê a dimensão de 2 seres perfeitos, Jesus e o Pai. Depois nós temos uma segunda dimensão, que é a dimensão de Jesus com os discípulos. Aí é outro perfeito, um líder perfeito, lidando com seres não perfeitos, com homens, e como homens nós carregamos conosco o DNA do pecado, e isso nos desconfigura de qualquer perfeição, mas esses homens encontram com Jesus a perfeição, e eles decidem caminhar com Jesus, e dentro dessa relação eles têm alguém perfeito para espelhar, para admirar, para dizer, é com ele que vamos seguir. Então Jesus os convida para caminhar com ele. E eles aceitam esse desafio da caminhada com Jesus. E é interessante que, mesmo em alguns momentos em que Jesus os confronta, que eles têm dificuldade de lidar com isso, Jesus faz um discurso pesado no Evangelho de João e muitos vão embora. Aí Jesus vira para os discípulos, o grupo pequeno dele, diz, e aí, vocês também não querem ir? Aí Pedro faz a declaração, para quem iremos nós? Estar com o Senhor é a única opção que temos. Então, quando a gente tem alguém perfeito, é a única opção que a gente tem. Essa é uma dimensão também muito preciosa. Agora, quando a gente tem a relação homens, líderes, aí esse é o nosso desafio, é o meu desafio, é o desafio de todo mundo. Caminhar com quem? Exercer essa autoridade. É claro que esse discípulo, ou esse discipulador, melhor dizendo, não é alguém que a gente olha assim, ele não é perfeito, ele é um modelo de alguém que caminha, é alguém que caminhou, que deixou um caminho, que deixou uma história, e a gente vai seguindo. Mas a gente precisa ter a consciência de que não é a perfeição. Com eles, não temos líderes perfeitos, não temos pastores perfeitos, não temos discipuladores perfeitos. Aguardar a perfeição de seres humanos é entrar num buraco
desesperador, porque quando as nossas imperfeições se cruzam, aí a gente perde o rumo. E eu gosto que Paulo diz isso. Ele diz assim, não que sejamos perfeitos, lá em Filipenses 3,12. Não que sejamos perfeitos, mas naquela medida de perfeição que chegamos nela, a gente avança. E lá no versículo 15 ele diz assim, nós que somos perfeitos. Qual é essa perfeição que Paulo coloca? É a perfeição de um nível de maturidade alcançada. Eu acho que é aí que é o nosso desafio. Como líderes, como discipuladores, temos que ter um nível de maturidade e militar nele. Caminhar com ele. Eu acho que esse é o primeiro ponto, para sermos inspiração para alguém. Deixar um caminho seguro. E aí, onde é que entra, foi dito aqui, na autoridade. Qual é a autoridade? A autoridade é o exemplo. A autoridade é a vida. A autoridade é o caminho que a gente trilhou. A autoridade não é o nosso discurso. A autoridade não é a nossa ordem. A autoridade não é se falamos mais alto ou mais baixo. A autoridade é o caminho que a gente trilha. E nesse aspecto é o nosso desafio. E quando a gente viu o conceito de discipulado é uma relação comprometida e pessoal de um discípulo mais maduro ajuda um outro discípulo de Jesus. Então, tanto o discipulador como o discípulo, ambos são discípulos de Jesus. Como o discipulando, todos são discípulos de Jesus. A diferença é a maturidade. Isso aí, pastorzão, glória a Deus. E esse é o desafio, não só para o discípulo menos maduro, como para o discípulo mais maduro, né? Porque o discípulo mais maduro, ele tem que, assim, tem aquela responsabilidade de não é que ele vai ser perfeito, né? Mas nós estamos rodeados, né, por uma grande nuvem de testemunhas. Então, nós precisamos realmente, assim, focar em quem foi Jesus e tentar ao máximo reproduzir a vida dele, né, aqui na Terra. E como o discipulado, né, o discípulo menos experiente, ele tem o desafio também de olhar para aquilo que o líder mais maduro, o discípulo mais maduro, já viveu e entender que a caminhada dele pode, né, nos ajudar, nos impulsionar aí 1 milha a mais, 2 milhas a mais, né, quantas forem necessárias. E o segundo ponto, pastor, em Mateus 10, 24, 25, fala que Jesus dava exemplo para que seus discípulos o seguissem. O Senhor já começou a falar, né, sobre isso, sobre os exemplos que Jesus deu para os seus discípulos e fez com que deu a direção para que nós também fôssemos líderes que dessem exemplos. E eu trouxe como reflexão, de acordo com essa instrução da palavra, nós pensarmos quem nós temos elegido para ser o nosso mestre, ou seja, para ser aquele que vai ser o nosso discipulador, o nosso cristão mais experiente, né? Porque assim como quando Pedro, né, foi pego ali, você andava com Jesus, né? Porque era o jeito dele andar, o jeito dele falar, o condenava. Então, hoje, nós também, de acordo com aqueles que nós caminhamos, a gente percebe quem foi a pessoa que te ajudou. Eu olho para o seu filho hoje, pastor Walter, e eu vejo assim, meu Deus, como o pastor Sérgio parece muito com o pai dele. Mas não é só fisicamente, mas a maneira com que o Senhor trata as ovelhas, a maneira com que o Senhor direciona o caráter que ele tem, que foi impresso nele, através de ter o Senhor, e lógico, acima de tudo, Jesus, como um exemplo na vida dele.
Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso conosco, para nós. Bom, então eu quero, já que você puxou a história, eu vou puxar a história do meu pai. Não raramente alguém diz assim, rapaz, eu vejo você falando, você fazendo, é como se eu estivesse vendo o seu pai fazendo, seu pai Franculino, como pastor, aqui na cidade, já está na eternidade, mas deixou um caminho. E aí quando você diz que o meu filho olha para o meu filho e me vê, aí eu fico feliz, porque aí nós já temos uma geração, uma terceira geração de líderes que puderam aprender. E aí a gente olha para a história e diz assim, alguém deixou um caminho, alguém deixou um modelo, alguém deixou um referencial, alguém deixou algo digno de ser seguido. Então, deixar esse exemplo é o desafio de todos nós, é o desafio da história, é o desafio de olhar para alguém e dizer o seguinte, como aprender? Muito do tempo que eu exerci o pastorado, e logo no início, eu me assentava com um pastor mais experiente e sentava com ele e dividia com ele as minhas angústias para ouvir dele. Talvez o pastor que mais me escutou em nível de pessoalidade, em nível pessoal e não coletivo, foi o meu pai e o segundo foi o pastor Valgenor. Foram duas pessoas com quem eu gastava tempo falando. E esses homens marcaram a minha história. Marcaram a minha história, marcaram a minha maneira de decidir, marcaram a minha maneira de me colocar diante do rebanho, me deram, inclusive, a maneira de como ocupar sem ser prepotente, sem ser dominador, sem ser... criar uma relação de amor. Essas pessoas fizeram isso. Então, foram pessoas que deixaram um modelo de autoridade. E aí, quem eu escolhi como seres humanos? Bom, eu me espelhei no meu pai, foi com quem eu caminhava. E a coisa que mais me inspirava no meu pai era o caráter dele, o caráter de Cristo, o amor que ele tinha pela verdade, de andar com Cristo, de caminhar com Cristo, de como isso era importante para ele. E eu o vi deixar muitas vezes de fazer algo que ele, até que a emoção impunha o desejo de fazer, para não fazer o que ele queria, para fazer o que Jesus faria. E foi a capacidade de renunciar ao meu próprio ego, renunciar a si mesmo. Aprendizado. Então, homens como esses dois que eu mencionei, e outros no carisma de conduzir o rebanho, que marcou muito, foi o pastor Manuel da Penha Ribeiro, foi quem me pastoreou desde o final da adolescência até o meu casamento, ou até mesmo o início da minha carreira ministerial, foi o pastor Manuel da Penha Ribeiro. A pureza, a modéstia, a graça daquele homem conduzir marcou a minha vida. Então, são homens que marcam. E aí, qual é o desafio? O desafio é que no momento em que Deus me coloca para ser um pastor, eu preciso ser essa referência, eu preciso me preocupar com isso. Eu não posso conduzir a minha vida como se ela de fato fosse minha, e ela não o é. Eu entreguei para ele e eu preciso de alinhar essa vida com o dono dela. Do momento que eu entreguei, ele é o gerente dela. Aleluia, glória a Deus, pastor. Ô, Wanda, deixa eu lhe pedir uma coisa. Você vai controlando o meu tempo. Eu sou um falante incontrolável. Pastor, o tempo hoje é do senhor. Nós estamos aqui para... porque nós estamos chamando de líderes mais maduros que nós. Né? Eu quero aprender com o senhor, quero aprender com o pastor Sérgio. Eu louvo a Deus, né, por tudo que eu aprendi, mas eu preciso ir muito além, né, nesta maneira amorosa de tratar as ovelhas, nessa maneira amorosa de conduzir as ovelhas do Senhor. Então, assim, eu estou aqui justamente para isso, para o Senhor falar. Nós estamos proporcionando isso ao público, mas estamos proporcionando isso a nós mesmos, entendeu? A juventude, manancial, aos membros que estão aqui, a pessoas de outras igrejas. Existem pessoas que ainda não caminham com Cristo, que estão
nessa live, e é isso que nós queremos. Amém? O senhor pode ficar à vontade, tá Isso, e a bom? nossa live dura Ai, quanto tempo para eu controlar a minha fala? ela É acaba uma às hora. 22 horas, às 23 23. horas. Então, 23 nós horas, temos mais 29 minutos. 29 minutos. Isso. O terceiro ponto que eu queria falar com o Senhor. Jesus sabia receber ordens do Pai, mas ele dava orientações com sabedoria. Mateus 10, 16, 22. E a reflexão é: o Pai ordenou que Jesus viesse e Jesus obedeceu. E com sabedoria e graça enviou os seus discípulos. Ô, pastorzão, isso tem sido tão desafiador para mim, para o Sivaldo, né? O Fernando acabou de falar aqui, né, que não é da casa, como alguém que não caminhou, né? Não caminha há longo tempo com a Assembleia de Deus Manancial, mas que nós queremos, né, e temos aprendido muito com vocês. Isso tem sido assim trazido muita alegria. E eu quero que o Senhor fale mais a respeito desse terceiro ponto. Bom, uma das coisas que me impressiona nessa questão de que Jesus dá orientações e o texto começa a partir do versículo escolhido, que é: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E eu tenho que puxar João lá na frente, que diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, a ideia é o seguinte: como é que o Pai enviou Jesus? Essa é a grande pergunta. Porque assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus fala: eu vos enviei como ovelho meio de lobos. Deus inseriu Jesus em um contexto totalmente hostil e antagônico. Totalmente. Foi lá onde Jesus entrou, foi onde ele militou. Ele veio da pureza, da santidade, de um céu que era perfeito, para um ambiente hostil. A primeira coisa que eu olho dentro desse aspecto, assim como o Pai me enviou, é a graça de Jesus, que o Pai enviou Jesus em humildade, em renúncia. Para mim, um líder não é alguém que ocupa o topo da pirâmide. A pirâmide, quando eu coloco a pirâmide da liderança pastoral, a liderança de discipulador, eu vejo a pirâmide de cabeça para baixo. Então, e o líder fica aqui. Então, se a pirâmide ela é assim, então eu vou desenhá-la ao contrário, e o líder está aqui embaixo. O líder é alguém chamado para servir. E enquanto ele serve, ele vai desenhando um caminho. Então, o topo da pirâmide torna um ambiente hostil, de competição, de desejo, de disputas de quem quer chegar lá. Quando você põe a pirâmide de cabeça para baixo, o maior é o que serve. E aí, eu disputar para servir é raríssimo. Alguém que queira disputar para servir, alguém que desça. Eu estou com tanta inveja da sua humildade, eu estou com tanta inveja de ver você servindo, que eu quero servir igual você. Você não vê, você vê alguém disputando, se é para subir, se é o topo de mandar, a gente tem uma competição extraordinária. Agora, no servir. Então, por isso é o seguinte, e aí eu vou contar uma história rápida aqui. De uma vez alguém chegou para mim e disse assim: pastor Walter, eu tive um discernimento, e eu vou fugir dos detalhes aqui para não expor ninguém, de que alguém está puxando o seu tapete. Que Deus mostrou que tem alguém puxando o seu tapete. Eu disse: olha, eu tenho dúvidas sobre esse discernimento. Não, mas eu tenho certeza, porque alguém diz: olha, eu tenho certeza que ninguém está puxando o meu tapete. Ele: mas como é que você tem certeza disso? Eu falei assim: eu não tenho tapete. Pronto. Porque você só puxa tapete de quem tem. Oh, Deus! Eu não tenho tapete, nunca tive, não tenho e não quero ter tapete. Porque quem está em cima do tapete, a disputa é muito grande pelo tapete. Agora, vem para servir. Aí você não disputa com ninguém. Todos estão nivelados. E aí os nossos cargos, as nossas funções são apenas responsabilidade de servir, de cuidar.
E a gente destrói o clima de inveja, de disputa, daquilo que Jesus vê os discípulos dizendo, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Quem é o maior entre nós? Aí Jesus disse, olha, pega a criança e diz, olha, no reino de Deus não é assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve. E aí, então, é aquilo que o pastor Sérgio costuma dizer, é o escravo da bacia, que é o mais inferior de todos os escravos, é o que lava os pés dos outros. Então, líderes, pastores, é o pessoal da bacia. Discipulador é o cara da bacia, é o cara da toalha, é o cara que dobra o joelho e cuida. Pronto. Ninguém quer brigar com ele, ninguém quer disputar com ele. Isso, para mim, é fantástico. Então, quando a gente vê toda essa caminhada ovelha e meio de lobo, ser discípulo, aí tem um negócio muito lindo nisso aí, Vânia, que me impressiona. São as garantias de Jesus. Aceite o desafio de Jesus. Nesse texto que vocês escolheram aqui de Mateus 10, tem 3 garantias que eu quero finalizar esse ponto 3 falando sobre elas. Por 3 vezes Jesus diz assim, eu estou enviando vocês vão ter muitos problemas, mas não temais. E o não temais aparece no versículo 26, no versículo 28 e no versículo 31. Vocês não precisam de ter medo. Se vocês foram comigo, vocês estão dentro da minha linha, se vocês estão fazendo o que eu mandei, apenas sigam, não precisa de ter medo. Não se apavorem, não se assustem com tudo que possa vir. Eu estou com vocês, porque ele envia a ovelha no meio de lobo, mas ele está lá, garantindo, lá no texto, diz mais claramente, daqui a pouco vamos entrar nisso, diz assim, o Espírito está aí, com vocês. O Espírito vai dar a palavra, o Espírito vai dar o direcionamento, o Espírito vai orientar. Então, se a gente entende isso, não fiqueis preocupados, não fiqueis ansiosos, a gente quer sair, quer produzir as coisas. E, na realidade, Jesus diz, vocês vão até ter perseguições, vocês vão até ter sofrimentos. E é aquilo que o versículo do ponto 2 diz lá, basta o discípulo ser como seu mestre. E o que é que o discípulo, o que está sendo dito o discípulo como mestre? Ele vem dizendo lá, olha, assim como eu fui perseguido, vocês também serão. Então, ele também nos nivela no sofrimento. Ninguém se encarrega para entrar no reino de Deus que também não queira carregar com ele parte do sofrimento de Cristo. O discipulado, ou a função de discipulador, não é um lugar de fogos de artifício. Tem momentos de alegria, tem momentos de exaltação, tem momentos que a gente vibra com aquele negócio ali, mas a gente sabe que caminhar no meio, num ambiente hostil, que é tomar as vidas da mão de Satanás, que é fazer a guerra contra o adversário, tirar lá e discipular essas pessoas para se tornarem semelhantes a Jesus, a gente vai ter uma oposição do inferno violenta. E aí Jesus disse, eu estarei convosco, eu darei para vocês a palavra. Então, caminhar com essa segurança, não tenha medo, assuma a função de discípulo de Jesus, aceita o convite de discipular pessoas, seja um discípulo, seja um discipulador, ele vai dar a palavra, ele vai estar junto, ele vai trazer inspiração. É uma missão feita com o Espírito Santo. Lá no versículo de número, diz assim, o Espírito Santo lhes dará não fiqueis preocupados com o que haveis de falar. O Espírito de vosso Pai é quem fala por vós. Olha que privilégio, ser discipulador, fazedor de discípulo, é se tornar porta-voz porta-voz de Deus. É alguém que recebe de Deus a palavra para comunicar. É uma honra extraordinária, extraordinária, ser porta-voz de Deus. Eu acho que poucas coisas realiza mais a gente do que quando Deus usa a gente, e às vezes a gente nem percebe. Quando você percebe, alguém diz assim, olha,
Deus usou você para dizer tudo o que eu precisava ouvir. E aí a gente se torna canal de Deus. A gente se torna microfone de Deus. A gente se torna aquele que... E a gente não manda no outro, a gente vai caminhando e o outro caminha. Jesus disse, o pastor vai na frente e as ovelhas o seguem. E ouvem a sua voz. E essa voz não é um grito, essa voz é uma inspiração. O melhor discipulador é alguém que inspira com a vida. Amém. Pastor, e assim, nós vemos tantas pessoas, essa palavra foi tão encorajadora, porque quantas pessoas sentem medo, né, de caminhar, de dizer sim para o ID, né, de fazer discípulos, de ganhar vidas para o Senhor, como você falou, de ir lá no mundo, lá no inferno, tirar as pessoas de lá e trazer para caminhar com o Senhor, trazer para caminhar de acordo com aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos e que depois os discípulos foram ensinando e que foram ensinando e que foram ensinando e que hoje nós estamos aqui aprendendo, né? Glória a Deus por isso. E o último ponto que nós queremos falar, pastor, é muito disso aí que o Senhor falou e que muitas pessoas fizeram comentário. É trabalho duro, né? É muito trabalho, é muito caminho para caminhar. E o último ponto que eu quero que o Senhor esteja falando para nós é sobre Jesus trabalhava como o Pai, João 5,17. Ser discípulo para você é somente obedecer leis ou trabalhar na graça? Bom, primeiro vamos fazer um retrocesso numa fala que você colocou. As pessoas têm algumas dificuldades de querer se envolver. Jesus chamou todo mundo, não foi apenas para admirar Jesus. Ele é lindo, ele é maravilhoso, a obra que ele fez em mim é extraordinária, a obra que ele fez em cada um de nós. Eu ministrei na Fercal domingo passado sobre frutos que permanecem. E eu levei lá para frente, pedi que alguém levasse, e eu usei como ilustração um galho de mangueira com algumas manguinhas, e plantamos, estava num vaso lá na frente do púlpito, um galho de mangueira. E eu disse o seguinte, quem não se dedica a fazer discipulado, fazer discípulo, é como uma semente, é como alguém que tira um fruto, come do fruto, mas aquela semente não é plantada novamente. Morre na pessoa. E eu não quero que o Evangelho de Cristo morra em mim. Eu quero que o Evangelho de Cristo gere vida em mim, mas que a minha vida seja como uma semente. E aí a palavra semente é algo que tem vida, que tem sêmen, que vai se multiplicar. Então, o que Deus plantou em mim precisa ser plantado na vida do outro. Aí eu garanto que Deus não plantou em mim caroço, ele plantou em mim semente. Caroço, tem muita gente que parece que recebeu um caroço. Eu vou roer e guardar o caroço, porque ele não tem serventia. O que Deus plantou em mim tem vida. Jesus, a palavra que eu vos digo é espírito e vida. E essa vida precisa ser espalhada, precisa ser estendida. Então nós fomos chamados para a vida que recebemos do Pai, a vida que recebemos em Cristo. Ela precisa ser multiplicada na vida dos outros. E isso é trabalho. Plantar dá trabalho, preparar o terreno dá trabalho. E aí por que muita gente não se compromete com o discipulado? Se você pega a parábola do semeador, se não me engano, na versão de Lucas, tem uma parte que me impressiona muito, que é na semente que floresceu entre os espinhos, que brotou entre os espinhos. Ele diz lá assim, olha, os cuidados da vida, a sedução das riquezas e o amor pelo mundo sufocou a semente. E a Bíblia, essa versão contemporânea,
que é a versão que eu uso, diz assim: e o seu fruto nunca chegou à maturidade. Isso é, deu fruto, mas é um fruto que não madurou. Então, se madurou, ele não gerou semente. Ele não produziu vida. Então, a minha pergunta é: o que é que está tirando a vida? Se eu não estou fazendo, se eu não estou multiplicando, por que é que a minha semente não gerou vida? O que é que fez com que o meu fruto, que era para ser algo que pudesse ser plantado em outro, pare em mim? Morreu em mim, parou em mim. Eu estou feliz com Jesus, meu nome está escrito no livro da vida, eu vou para o céu, e eu não divido isso, eu não expando isso. A minha semente não se tornou madura. Ela ficou incompleta. Aí a Bíblia coloca lá pelo menos 3 opções: sedução das riquezas, os cuidados da vida, e eu não me lembro outra que exatamente nesse momento, mas a ideia é exatamente a seguinte: quando eu faço isso, tem alguma coisa que está roubando de minha vida. O meu fruto não é um fruto maduro. E aí vem o desafio. Discipulado é para um discípulo mais maduro. E discípulo maduro é aquele que tem dentro de si semente e não caroço. Não tem híbrido, que não tem vida, que não pode ser multiplicado. É uma mistura de muita coisa. Somos sementes genuínas da palavra de Deus e em nós tem vida, não tem caroço. Eu não carrego dentro de mim o caroço do Evangelho. Eu carrego dentro de mim a semente do Evangelho, a vida de Cristo. E essa vida eu quero espalhar, eu quero dividir. Então, para quem está nos ouvindo, não importa onde, a pergunta é: o que está matando o senhor? O que está matando o seu fruto que ele não vira, ele não chega à maturidade, ele não produz semente? E aí ele fica em mim, aí eu estou satisfeito, meu nome está lá no céu, quando Jesus voltar eu estou lá, mas eu quero chegar lá no céu. E não que isso vai fazer alguma diferença, mas vai fazer diferença na vida de muita gente dizer assim: eu cheguei aqui porque um dia a minha vida se cruzou com um camarada por nome Walter. E aí a minha vida mudou. E eu quero hoje que, através dessa palavra, que esse momento em que a nossa vida se cruze, você pense exatamente nisso. Eu não tenho um caroço dentro de mim, um caroço híbrido sem vida. Eu tenho a palavra de Deus que é vida. Aí agora eu vou tentar responder a pergunta. Até agora eu estava fazendo apenas para dizer o que é o trabalho. O trabalho é o partilhar da vida que eu tenho. Se eu não trabalho, eu não faço. Eu preciso de questionar se eu tenho vida. Eu preciso de tentar entender o que me move. Quais são as coisas que fluem de mim? Jesus diz: rios de águas vivas fluirão do seu interior. Cristo entra em nós e isso é vida. E eu preciso de trazer essa vida. Então, quando eu trabalho para Jesus, eu não sou um cumpridor de regras do Evangelho. Eu não tenho uma lista de coisas que eu preciso obedecer. Até porque eu gosto daquilo que Jesus diz: os seus mandamentos não são pesados, então não são regras. É fruto de uma relação de amor. Andar com Jesus, ser discípulo de Jesus, fazer o que Jesus quer não é um peso. Fazer o que Jesus quer é uma relação de amor. Assim como quem ama busca agradar o outro nas relações humanas, imagine isso em relação a Deus, que é a fonte de todo amor. Então, quando a gente trabalha, ou alguém que acha que eu não, é muito difícil, não vou me envolver com isso. Se tiver vida, você vai. Se você tiver movido pela vida, você vai. Se você tiver entusiasmado, e aí vem toda a etimologia dessa palavra, dentro, tos, Deus, asmado, movido. Se eu tiver movido pelo Deus que está dentro de mim, tem vida. E quem é movido por Deus tem entusiasmo em multiplicar a vida. E ele vai trabalhar com alegria, ele vai trabalhar com satisfação.
vai ser difícil, vai cansar. Jesus se cansou, mas eu trabalho, e eu faço, e eu vou caminhar, porque o Pai trabalha até agora. Então, como filho de Deus, e aí envolve uma coisa, e eu preciso de começar já a resumir aqui, estava olhando ali a hora, exatamente por causa disso, porque tem a identidade de filho e a de servo. Se eu venho apenas como servo, como empregado, eu vou ficar como aquele filho pródigo lá, eu trabalho para o Senhor. E trabalhar para o Senhor é desgastante. Mas se eu sou filho, eu estou com o Senhor, eu sou amado pelo Senhor. Eu trabalho porque eu sou filho, eu sou participante desse negócio. Eu sou participante, eu tenho a vida do Pai em mim. Então eu sou filho. E a vida do Pai em mim me mobiliza para fazer porque eu amo o Pai ama o filho vai fazer. E é bom, como filho de Deus, fazer a obra de Deus, porque eu tenho certeza que, não raramente, em alguns momentos, quando você está fluindo a vida de Cristo, você pode ouvir aquilo que Jesus ouviu do Pai de maneira direta para a gente. Esta é minha filha Vânia, e ela alegra o meu coração. Este é o meu filho Walter, e ele traz a alegria do meu coração. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, também ele vai dizer isso. Cada um de nós que estamos ouvindo aqui, ele quer trazer a gente para esse aconchego de filho, e filho que faz a obra com alegria, filho que se envolve. E é tão lindo, quem é de família grande sabe disso, quando a gente tem um pai e uma mãe que nos leva a participar das tarefas da casa, não como obrigação, mas por entender, gente, isso aqui é o nosso lar, isso aqui é o nosso espaço, isso aqui é o lugar da gente abençoar uns aos outros. Aí o trabalho deixa de ser um peso para ser uma alegria. E eu quero trabalhar para Jesus exatamente com essa motivação. Eu sou parte do reino, eu sou filho, e o filho amado dele. E por isso trabalhar com ele, ser parceiro com ele na obra dele, não é um peso, é um privilégio, é uma alegria servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Aí nós, a Assembleia que não quero eu servir-te ao meu Rei Jesus e contigo sempre caminhar na luz. E a outra estrofe, ela diz, no teu bom serviço tenho eu prazer. Nele muita graça eu vou receber. Toda vez que nós fazemos algo no reino de Deus, Deus é altamente comprometido em derramar a graça dele sobre nós. Então, é uma alegria ser discípulo de Jesus. É uma alegria trabalhar para Jesus. É uma alegria ser discípulo como estilo de vida e não como uma ação. Eu vou ali fazer um discipulado. Não. Eu estou vivendo fazendo discipulado. Amém. E algo que eu me lembrei, pastor, quando o senhor falou a respeito, né, do discípulo, o líder, ele tem que andar com a toalha e a bacia na mão. E eu me lembrei de um dia, no curso de diáconos, que o senhor lavou os pés dos diáconos. E ao final, Deus falou muito forte ao nosso coração, meu e do Sivaldo, para nós lavarmos os seus pés. E eu nunca me esqueço da sua reação, né? Como o seu coração estava ali transbordante para servir e não para ser servido, né? Nós fomos, lavamos os seus pés, mas o Senhor realmente, assim, nós vimos ali na sua reação que o Senhor estava ali para nos servir, para lavar os nossos pés, para aliviar os nossos pés, né, do caminhar com Cristo. E então, assim, nós falamos anteriormente, né? Quem você tem escolhido para seguir? Quem aqui na Terra é o líder mais experiente que você tem escolhido para seguir? Porque eles vão te conhecer desta maneira.
sabe, pastor? E eu quero muito ser conhecida dessa forma, como uma pessoa que é amiga de Jesus, que é discípula de Jesus e que está pronta não somente para servir a Jesus, mas servir aqueles que caminham comigo, né? Aqueles que estão ao meu redor. Porque uma das maneiras mais lindas que eu vejo de nós mostrarmos que estamos seguindo a Cristo, que estamos servindo a Cristo, é quando também nós servimos aqueles que o Senhor nos deu como presente de caminharmos juntos. Nós estamos caminhando aí só mais 6 minutinhos. Eu quero que o senhor faça suas considerações finais, pastor. Mais 2 minutos aí para a gente orar. Bom, para mim, acho que a maior alegria que eu tenho na vida, primeiro é de ser a certeza de que eu sou filho de Deus. Isso me dá uma paz extraordinária. Isso me faz viver com graça aonde eu estiver. A segunda coisa é que eu sou alguém que faça a extensão do reino de Deus como estilo de vida. E eu preciso viver essa identidade dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na rua, onde eu moro. Eu preciso exalar essa imagem de Cristo, manifestar essa imagem de Cristo de tal forma que as pessoas desejem viver a vida que eu vivo. Desejem dizer o que tem naquele camarada ali que está me atraindo. É a mesma coisa que atraía Jesus. O que atraía as pessoas a Jesus? E a pergunta é que eu faço para mim. Se onde eu passo, se eu estou atraindo as pessoas. Se as pessoas são atraídas a mim. E esse motivo tem que ser a presença de Cristo na minha vida. A forma como eu manifesto Cristo em todas as coisas. Em todos os aspectos. Desde as negociações lá fora, da forma como eu trato a minha esposa, os colegas, como eu dirijo o meu carro, tudo por aí. Essas pessoas precisam de enxergar em mim. Ali está alguém que eu preciso entender. E se ele não entender, ele vai chegar e perguntar: o que você tem, camarada? Eu vou dizer: eu tenho Jesus, rapaz. Ele é a grande diferença. Esse dia eu recebi o telefonema de uma pessoa que eu trabalhei próximo a ela há uns 15 anos atrás. Nós nunca mais nos vimos. E ela achou meu telefone para ligar e só dizer o seguinte: você foi alguém diferente na minha vida. Aí eu falei assim: a diferença que eu tenho é a pessoa de Jesus de Nazaré. 15 anos, a pessoa ligou só para dizer isso. E eu falei assim: a diferença que eu tenho é Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. E eu sei, pastor, que Jesus, nessa noite, está convidando, né, a todos os que estão aqui conosco nessa live, um convite muito especial e sobrenatural. Porque nós temos, que nem o senhor falou, né? O senhor tem a felicidade, a alegria de ter Deus como seu Pai. E muitos falam assim: ah, Deus é o meu Salvador. Mas Ele quer muito mais do que isso. Né? Ele quer que nós tenhamos como o Mestre, como o Senhor das nossas vidas. E que nós aprendamos a caminhar não como simplesmente um seguidor, mas como um discípulo, né? Seguindo as instruções dele, para caminhar e para adorar o Senhor, para obedecer a Deus, obedecer o Pai, porque se eu falo que eu sou filha, eu preciso obedecer ao Pai, né? Como filha, nós sempre aprendemos, vamos obedecer ao nosso Pai. Olha, deixa eu ler um texto. Deixa eu ler um texto. Tem 1 minuto ainda? Ou já acabou? 1 minuto. Meio minuto. Aí vai. Vai aí, meio minuto. Não, então não dá para ler o texto, mas o desafio é: leia na versão A Mensagem, Mateus 11, de 28 a 30. Pedir às pessoas para lerem depois na mensagem. Ok, então.
Queria convidar aqui o pastor Sivaldo, que está aqui do meu lado, para ele fazer essa oração de encerramento. Sorriso cheio de dente. Oremos então, meu pastor. Estaremos juntos. Que grande satisfação e que honra poder estar aqui recebendo o senhor para nos trazer ensinamentos maravilhosos. Então, oremos. Pai, nós queremos agradecer pela vida do nosso pastor sênior, pastor Walter da Mata, que tem nos ensinado a ser líder e também, principalmente, ser discípulos. Nos ajuda, Senhor Deus, a trilhar um caminho de sucesso, de vitórias, sendo, Senhor Deus, pela humildade, pelo serviço, porque assim nós queremos ser vistos, servindo aqueles que estão ao nosso lado e formar pessoas de caráter, apaixonadas por Jesus e pelo seu Evangelho. Nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja na sua casa, pastorzão, e na casa de cada um que esteve conosco nessa caminhada. Até a próxima, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, pastorzão.